Uma abordagem policial a adolescentes com idade entre 13 e 14 anos. Um grupo de meninos de maioria negra que passeava por um bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Um episódio que aponta para um racismo incrustado nas forças de segurança, por quem pretos e pardos costumam ser tratados como suspeitos, não como cidadãos, sob a anuência do governador do estado. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 11 de julho de 2024. Dia de novos depoimentos dos envolvidos na abordagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro a um grupo de 5 adolescentes com idades entre 13 e 14 anos. O caso aconteceu no comecinho do mês. Os adolescentes passeavam por volta das 8 da noite na Rua Prudente de Moraes, no bairro de Ipanema, área nobre da zona sul da capital fluminense. Imagens das câmeras de segurança de um edifício mostram o momento da ação. Os adolescentes atravessam a rua para deixar um dos amigos em casa após uma partida de futebol. Quando se aproximam da porta do prédio, os garotos são surpreendidos por um carro da PM. 2 policiais saem da viatura com fuzis, apontando as armas para os jovens. 3 dos meninos abordados são negros. 2 deles, filhos dos embaixadores do Gabão e de Burkina Faso. O terceiro é filho de um diplomata da Embaixada do Canadá. Os outros 2 adolescentes são brancos e brasileiros. Um deles, neto do jornalista Ricardo Noblat. Os adolescentes e suas famílias disseram que a abordagem foi truculenta apenas com os 3 meninos negros. A mãe de um dos adolescentes brancos, a Rayana Rondon, publicou em suas redes sociais o seguinte relato. Com arma na cabeça e sem entender nada, eles foram violentados. Foram obrigados a tirar casacos e levantar o saco. Após a abordagem desproporcional, testemunhada pelo porteiro do prédio, é que foram questionados de onde eram e o que faziam ali. Os 3 negros não entenderam a pergunta, porque são estrangeiros. Ainda segundo Rondon, 4 dos adolescentes moram em Brasília e estavam no Rio de Janeiro de férias, numa viagem programada há meses, acompanhados dos avós de um deles. A mãe também relatou a mudança de atitude dos policiais no meio da abordagem. Após perceberem o erro, liberaram os meninos, mas antes alertaram as crianças que não andassem na rua, pois seriam abordados novamente. A abordagem foi racial e criminosa. A embaixatriz do Gabão no Brasil, Julie Pascale Modoté, mãe de um dos adolescentes, disse o seguinte em entrevista à Agência Brasil. O trauma dos meninos não é só de um dia, vai permanecer e a gente vai ter que cuidar disso. Todo esse caso foi revelado pelo jornalista Guga Noblat, que é filho do Ricardo Noblat e tio de um dos meninos brasileiros. Depois da postagem dele, as imagens começaram a rodar nas redes sociais. A Secretaria da Polícia Militar do Estado afirmou que os PMs envolvidos na abordagem vestiam câmeras corporais e que as imagens serão analisadas para constatar se houve excesso. A conduta dos agentes também está na mão da Corregedoria da Polícia. Existe ainda uma investigação em curso na Delegacia de Apoio ao Turista. Em nota oficial, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, afirmou que vai acompanhar o caso de perto. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, fez um pedido formal de desculpa aos embaixadores dos países de onde eram os garotos. Também divulgou uma nota pública na qual pediu uma apuração rigorosa e responsabilização adequada dos policiais envolvidos na abordagem. Passados dias do ocorrido, o que vem chamando a atenção é a atitude do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Em mais de uma ocasião, o político filiado ao PL criticou o Itamaraty e defendeu a ação dos policiais. Numa das declarações, ele disse o seguinte: atacar a polícia antes de saber o que aconteceu é muito fácil. Na terça-feira, ao ser questionado por jornalistas na saída de um evento, Cláudio Castro declarou o seguinte: é muito complicado para o policial saber se é filho de um diplomata, de um rico, se é filho de alguém que está cometendo um delito. Bom, nessa declaração, o governador do Rio dividiu pessoas negras que andam por Ipanema em apenas 2 categorias. Ou é filho de diplomata ou é suspeito. Um dia depois, na quarta-feira, o Cláudio Castro reiterou seu argumento de defesa dos policiais
E acrescentou que os PMs agiram daquela forma porque na Zona Sul carioca, a maior demanda de segurança pública é contra roubos e furtos praticados por jovens. Eu não vou crucificar o meu policial porque ele está trabalhando para defender a sociedade e eu acho que houve um julgamento precipitado, sobretudo pelas autoridades federais que preferiram criticar antes de ligar para a gente, antes de saber o que aconteceu. Eu não vou criticar o meu policial, eu vou cobrar sim uma investigação séria, isenta e que se forem... Você ouviu aí o Cláudio Castro em entrevista a jornalistas na quarta-feira. O governador seguiu dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida que é condenável pela sociedade inteira. A imagem fria não quer dizer nada. No próprio depoimento dos garotos, eles falam que todos os 5 foram registrados. E aí eles falam que haveria tido uma truculência com só 3 deles. Então acho que no depoimento desse funcionário, ele não relata isso. Cláudio Castro assumiu o cargo de governador do Rio em maio de 2021, após o impeachment de Wilson Witzel, de quem ele era vice. O Witzel é um ex-juiz que foi eleito em 2018 como um outsider na onda de extrema-direita bolsonarista. Em 2022, o Cláudio Castro, já titular do cargo, foi reeleito ainda no primeiro turno, com quase 60% dos votos. Assim como Witzel, ele também associou sua imagem ao bolsonarismo durante a campanha. Witzel ficou conhecido por defender que a polícia do estado deveria atirar em todo e qualquer potencial criminoso que tivesse nas ruas portando um fuzil. A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. O Witzel também foi aquele governador que desceu de um helicóptero comemorando o fato de a polícia ter matado e não prendido um homem que manteve 39 reféns em um ônibus por mais de 3 horas. A defesa reiterada da ação da polícia, mesmo que truculenta, não é exclusividade fluminense. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, filiado aos republicanos, já fez diversos elogios à atuação da PM paulista diante de casos pra lá de suspeitos. Em julho de 2023, Tarcísio se disse extremamente satisfeito com uma operação da Polícia Militar que já tinha deixado pelo menos 14 mortos em menos de 3 dias na Baixada Santista. Em sua coluna de quarta-feira no jornal Folha de São Paulo, o jornalista Bruno Bogossian escreveu o seguinte: numa declaração que soaria bizarra até numa esquete sobre a mediocridade da política de segurança do Rio, Cláudio Castro praticamente institucionalizou o perfilamento racial. O jornalista comentava a fala do governador, segundo a qual o policial não tem como saber se alguém é filho de um diplomata. Perfilamento racial é o uso pela polícia da raça, cor, descendência, etnicidade ou nacionalidade de uma pessoa como parâmetro para que ela seja alvo de buscas pessoais, verificações de identidade e investigações. As Nações Unidas classificam desde 2015 a prática como uma das formas contemporâneas do racismo. O perfilamento racial é antigo em instituições policiais, não só no Brasil, mas em outros países como Estados Unidos, Colômbia e Holanda. Seja em decorrência de atitudes individuais dos agentes da lei, seja por causa de políticas e da cultura dos órgãos do poder público. Segundo a ONU, a prática viola uma série de direitos fundamentais, como o princípio da não discriminação e da igualdade perante a lei. Em abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o perfilamento racial não pode ser usado como critério para abordagem de suspeitos no Brasil. Os ministros definiram que os agentes devem realizar o procedimento apenas em caso de indícios de irregularidades. Um trabalho do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, feito a partir de boletins de ocorrência registrados no estado de São Paulo entre 2010 e 2020, mostra que, quando uma pessoa negra é pega com drogas, a chance dela ser enquadrada como traficante e não usuária é muito maior em comparação a pessoas brancas. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que 83% das pessoas mortas por intervenção policial em 2022 eram negras. O relatório também mostra que 76% das pessoas negras mortas pela polícia em 2022 eram adolescentes e jovens, com idades entre 12 e 29 anos.
Um desses casos de adolescente morto pela polícia foi o de João Pedro, de 14 anos, baleado durante uma operação enquanto brincava com primos e amigos dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em maio de 2020. Os agentes invadiram a casa onde o adolescente estava e mataram ele com um tiro de fuzil. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio, os policiais teriam plantado no local artefatos explosivos e uma pistola 9mm com o objetivo de criar um cenário de suposto confronto. Os agentes também teriam produzido marcas de armas de fogo no portão da garagem. Na terça-feira, a Justiça do Rio absolveu os 3 policiais civis denunciados pelo assassinato do menino. Para a juíza Juliana Bessa Ferraz Criquitini, os policiais agiram em legítima defesa. Ainda que o menino estivesse dentro de casa, desarmado, brincando com seus amigos. A violência da ação policial que acabou na morte do João Pedro aconteceu numa região periférica. A truculência da ação policial durante a abordagem dos 5 adolescentes aconteceu numa área nobre. O caso do João Pedro ficou impune. E se depender do que vem dizendo o governador do Rio, o caso dos adolescentes também caminha para não dar em nada. O Durma com Essa volta já. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a regulamentação da reforma tributária. A medida detalha as regras de cobrança do CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, Tributo Federal, e do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Tributo Estadual. Uma das principais discussões foi sobre a inclusão das carnes na lista de alimentos da cesta básica. O Marcelo Rubissek escreveu sobre isso. Marcelo, o que ficou decidido sobre o tema? Bom, o governo enviou para o Congresso 2 textos para tratar desses detalhes da reforma tributária, que teve a espinha dorsal aprovada no final de 2023. Um deles é um pouco mais técnico e fala sobre como vai funcionar a gestão e a distribuição do dinheiro arrecadado no novo sistema. O segundo é esse que foi aprovado na quarta-feira pela Câmara e que teve essa mudança sobre as carnes. Quando o governo mandou o texto para o Congresso, ele propunha um desconto de 60% no imposto cobrado sobre carnes. Mas, ao colocar elas na cesta básica, o que os deputados fizeram na prática foi zerar o imposto. Então a carne vai ser totalmente desonerada, e isso vale para proteína de boi, de porco, de frango e por aí vai, exceto só o foie gras, que é um produto de luxo. Essa mudança foi feita por uma emenda do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e passou com um apoio maciço, mais de 470 votos. Mas vale a gente lembrar que essa também é uma mudança que ainda precisa passar pelo Senado, além da sanção presidencial. E Marcelo, por que esse tema virou um impasse na Câmara? De um lado do debate, a gente teve 2 principais figuras, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E os 2 estavam resistindo a incluir as carnes na cesta básica. O principal argumento deles é que se você deixa de cobrar imposto desses produtos, você precisa compensar em algum outro bem ou serviço. Então, para zerar a proteína animal, você acaba tendo que aumentar um pouquinho o imposto sobre todas as outras coisas. E isso levaria a alíquota cheia, ou seja, a porcentagem de imposto cobrada no novo sistema, a ficar muito alta. Do outro lado, você teve também bastante pressão para isentar as carnes. Uma pressão veio do próprio presidente Lula, que, se a gente for lembrar, na campanha de 2022, usou a carne como símbolo da promessa do retorno do poder de compra da população. Mas ele não foi o único. Você também teve o PL, o partido do Jair Bolsonaro, defendendo a isenção, justamente com o argumento de que as pessoas de baixa renda vão poder ter mais acesso à carne. Então teve uma conjunção entre esses 2 partidos que costumam ficar opostos. E além deles, você também teve uma articulação importante vinda da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida também como Bancada Ruralista. Então a gente vê que foram vários atores que se envolveram nessa discussão e esse segundo lado é que saiu vencedor. O texto do Marcelo você confere no nexojornal.com.br. Da defesa do governador do Rio, Cláudio Castro, a policiais que abordaram adolescentes em Ipanema, ao projeto que regulamenta a reforma tributária, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissek, produção de arte de Lucas Neopman
e edição de áudio de Bruno Bimbati. Termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de Extratos da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!